Pessoal, nós vamos agora preparar o adubo para o plantio do milho amanhã. Como eu já disse nos vídeos anteriores, nós vamos fazer um consórcio de milho com braquiária num sistema integração lavoura-pecuária, para que depois do corte do milho para silagem a gente possa utilizar essa área como pastagem até no inverno. No inverno fazer sobre semeadura e utilizar essa área até no próximo ano, até o período do plantio novamente. Nós vamos fazer só um plantio de milho, uma safra só de silagem. Para isso, nós vamos misturar a semente da braquiária junto com o adubo na hora do plantio do milho. A gente pode fazer dessa forma, como a gente poderia também colocar a semente na ureia depois, na aplicação da ureia. Porém, eu acredito que é melhor colocar no adubo porque a gente não perde tanta semente. Se nós colocarmos depois na ureia, a semente vai cair em cima do solo, então vai ter uma germinação melhor dela, e a gente também quer tentar utilizar ao invés de ureia somente esterco de suínos, ou fazer uma aplicação mais cedo de esterco e uma aplicação um pouquinho mais tarde de ureia. Então, por causa desses motivos, nós vamos colocar a semente junto com o adubo. Estou aqui com a pilha de adubo que nós vamos utilizar. Nós vamos colocar um pouco menos de adubação no plantio por conta de utilizar o esterco. Nossa ideia era de colocar o esterco antes do plantio, porém o prestador de serviço está com o caminhão na reforma e nós não queremos perder essa época boa agora do plantio. A gente vai fazer a aplicação depois, né, do esterco por cima do milho. Vamos perder um pouquinho de plantas na hora da aplicação, né, mas faz parte. E eu não quero perder as chuvas agora, esse clima propício aí para o plantio. Qual grama nós vamos utilizar? Nossa marca, que a gente trabalha, né, Master Brasil, nós vamos colocar Rusiziense, braquiária Rusiziense, por vários motivos. Primeiro motivo, que é a grama mais adaptada à sombra. A Rusiziense já é uma das braquiárias mais antigas, utilizada tanto no sistema integração lavoura-pecuária, como integração lavoura-pecuária-floresta ou pecuária-floresta. Então ela é uma grama adaptada a um sombramento, né? E dentro de uma lavoura de milho, essa grama vai ter um sombramento maior. Então esse é um dos motivos. Segundo motivo, a Rusiziense é uma braquiária mais rasteira, ou seja, ela não cresce muito alto. Isso é favorável porque na hora da colheita do milho para silagem, se nós tivermos uma braquiária, uma grama muito alta, essa grama ela pode se enrolar, ela pode deitar, e na hora da colheita vai começar a embuchar a máquina, né? Então a gente pode ter problema na hora de fazer a silagem. A Rusiziense, por ela ser um porte mais baixo, né, ela não vai ter esse problema. E qualquer coisa a gente corta o milho um pouquinho mais alto, deixa um pouco mais de talo na lavoura, né? Porque a nossa ideia não é cortar a grama junto, e sim ter a grama para utilizar depois do corte. Então nós temos 1,5 hectare de plantio. Eu vou utilizar aqui 15 quilos de Rusiziense e eu vou colocar aqui 5 quilos da Mombaça. Esses 5 quilos aqui é uma semente que ficou da safra passada, do ano passado. Como nós na empresa não vendemos semente do ano anterior, a gente quer sempre vender uma semente nova para que tenha uma boa germinação e o produtor que compra, né, ter um estabelecimento bom na pastagem. Sobrou esses 5 kg de Mombaça do ano passado, vou misturar junto aqui, né, para gastar a semente, literalmente para isso. Outra que a Mombaça é uma braquiária que cresce mais alto, né? Então, diferente da Rusiziense, a Mombaça ela tem um hábito de crescimento mais para cima, dificilmente ela vai cair como uma braquiária, por exemplo, que cresce mais alto. Então a Mombaça dá para cortar junto, não vai murchar a máquina, não vai ter problema. E como vai ter uma quantidade pequena, né, não vai ter um volume tão grande dela no meio. Mas o nosso propósito de utilizar a Mombaça não é fazer mistura, e sim só gastar a semente do ano passado, né? Para a gente não perder essa semente, a gente vai colocar junto no sistema. Mas a indicação que eu dou, se você quer fazer o sistema de lavoura pecuária, né, colocar uma braquiária junto, é utilizar a Rusiziense.
E outro detalhe da Rusiziense, que ela é uma grama barata, né? Então você tem um investimento baixo dentro desse sistema, né? E não vai precisar fazer um investimento muito alto em grama. Depende da finalidade que você vai querer, né? Se você quer utilizar a grama, como no meu caso, como pasto, né? A gente vai utilizar essa grama depois por um período mais longo. Agora, se você quer fazer esse sistema só para colocar palhada, cobertura em cima do solo, né? A Rusiziense vai melhor ainda por ser mais barata. Se você quer utilizar isso para fazer pastagem na sequência, pode colocar uma semente um pouco melhor, né? Que vai te dar um retorno também. Pessoal sempre pergunta muito para mim da utilização do capim-ares nesse sistema. Dá para utilizar. Eu sempre digo assim, tem que avaliar o que você quer fazer. Você quer implantar o pasto capim-ares, ter a pastagem, né? Não vale a pena, porque você vai ficar aí 4, 5 meses sem utilizar esse pasto dentro do milho, ele vai sofrer um pouco, né? Então, pelo investimento que é o Ares e pela rapidez que você consegue utilizar, não valeria a pena. Mas se você quer colocar como num sistema, como eu vou fazer do principal ser o milho e depois utilizar o Ares por um tempo, dá para fazer se você quiser investir um pouco mais. Mas tudo vai da questão do quanto você vai usar, como você vai usar e também da questão do quanto o produtor tem vontade de investir. Então tudo isso a gente vai analisar. Como nós vamos proceder aqui? Vamos fazer a mistura então. Vou usar aqui 6 sacos de adubo. Então eu vou colocar mais ou menos 3,5 kg dessa mistura, dessas 2 gramas em cada saco de adubo. Então tem aqui carinho-limão, né? Então a minha ideia aqui é colocar um saco de adubo dentro do carinho-limão, colocar os 3,5 kg de semente e fazer essa mistura e depois colocar de lado, né? Para que amanhã, quando o prestador de serviço vier fazer o plantio, tá tudo certo, é só jogar a semente dentro, não precisa mais fazer mistura, nada, só jogar a semente dentro da plantadeira e fazer o serviço. Então acompanhe aí esse nosso processo. Lembrando, pessoal, que essa mistura ela tem que ser o mais homogênea possível, né? Para que a gente tenha sementes depois em toda a área da lavoura. Então, por isso eu estou fazendo separado aqui. Dá para fazer dentro da própria plantadeira, né? Mas aí você não vai conseguir fazer a mistura tão bem feitinha. Então aqui a gente vai fazer fora, vai colocar de volta sacos depois, né? Para que a gente tenha uma mistura bem homogênea, 100%. Então é a melhor forma da gente fazer essa. Eu aqui vou ter que fazer a mistura das sementes também, né? Aqui nós temos a semente da Rusiziense, uma semente um pouco maior, né? E aqui tem a sementinha da Mombaça, é uma semente um pouquinho menor. Aqui o balde também não vai ser suficiente, né? Pegar a ajudinha aí de um saco de ureia para facilitar o nosso serviço.
Agora eu vou fazer uma pesagem aqui com um pote, né? Pra gente ter ideia mais ou menos da quantidade. 3,5 kg dessa mistura. Pra gente colocar dentro de um carrinho de mão de adubo. Então um pote de sorvete desses aqui deu 2 kg, né? Então agora a gente vai usar um pote e meio desses em cada saco de adubo. Vou aproximar aqui para vocês. Vamos trabalhar, que nem uma massa de concreto, vamos fazer a misturinha. Olha só, pessoal, dá pra ver aqui. Estão vendo as grãozinhas de braquiária junto no adubo. A nossa misturinha já tá boa. E agora mãos à obra, né? Misturar todo o adubo, deixar tudo prontinho para amanhã fazer o plantio. Começar o nosso trabalho, vocês vão acompanhar aí qual vai ser o resultado dessa nossa experiência. Isso aqui é um modelo que aqui na região eu particularmente não vi ainda, né? E a gente quer trazer esse modelo para cá também, porque nossa região é uma região que trabalha com a produção, vamos dizer assim, a gente produz sempre o máximo possível, né? E como muitas propriedades trabalham com gado leiteiro em áreas muito pequenas, a gente acaba fazendo safra e safrinha de silagem no inverno, utilizando como pastagem, e a gente acaba não tendo condições de deixar cobertura, matéria orgânica nesse solo. Então uma forma seria a utilização desse sistema, né, de colocar braquiária junto com o milho, e aí o produtor poderia usar isso, fazer silagem, dessecar a lavoura e fazer o replantio, tendo como objetivo a braquiária como cobertura de solo, tanto na parte de cima com a palhada, como dentro do solo com as raízes. Braquiária também tem um sistema radicular muito grande, muito forte, então isso também ajuda a trazer matéria orgânica para dentro do solo, ajuda a deixar esse solo um pouco mais solto, né? Pela questão das raízes que vão apodrecendo. Então é um sistema que só tem benefícios. Então, no momento que a gente descobrir exatamente como fazer para não prejudicar o milho por causa da braquiária, não ter problema na hora de fazer silagem, né? E o produtor conhecer esse sistema, ele vai ver a grande vantagem que é utilizar isso. Ou com o objetivo que nós vamos ter aqui no sítio, que é fazer uma safra de milho e depois utilizar essa área como pastagem, sem perder tempo, sem precisar esperar. Se eu colocasse um milheto, alguma coisa depois do milho nessa área, eu teria que colher o milho e esperar mais uns 50, 60 dias até colocar o gado em cima de novo. Então, por exemplo, eu vou colher esse milho para silagem, creio eu que final de janeiro, né? Metade de janeiro, final de janeiro. Então eu conseguiria entrar só final de março,
né? Então, início de abril, metade de abril já dá para plantar pastagem de inverno. Então, na verdade, eu nem praticamente não ia utilizar isso num segundo cultivo com pastagem anual. E assim na perene eu saio da colheita, no outro dia eu já posso largar o gado em cima, consigo utilizar isso até na entrada do inverno, fazer sobre semeadura depois, né, e utilizar isso por um período mais longo. Então esse é o nosso objetivo e nós vamos mostrar passo a passo tudo aqui no canal, esse acompanhamento. Vamos mostrar o que a gente acertar, vamos mostrar o que a gente errar, porque o nosso objetivo é passar a informação, é mostrar na prática. E conforme a gente vai usando, vai fazendo, a gente vai vendo o que tem que mudar, né, o que pode melhorar, o que ficou bom. E a gente mostra aqui sempre na nossa página tudo da forma mais simples possível, né? Então a gente mostra aquilo que é bom, aquilo que não é, o que dá certo, o que dá errado, enfim. É uma transparência que a gente tem aí com o nosso cliente, que é cliente da empresa, da Lerman Agronegócios, e para você que também assiste os nossos vídeos, né? Muita gente que não é do interior assiste os nossos vídeos para matar a saudade, para conhecer um pouquinho mais, e a gente mostra esse passo a passo por aqui, certo? Então, vou terminar o trabalho aqui e amanhã a gente confere lá na hora do plantio.